Marcos 4, 35 a 41. 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas o que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado. No versículo 40, na minha tradução aqui, ao invés de tímidos, está assim: por que vocês são tão medrosos? Né? Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre medo. Na verdade, essa mensagem de hoje, ela foi pregada por mim, olha só, para a igreja no dia 14 de março do ano passado. 14 de março, nós estávamos no iniciozinho do lockdown, de tudo isso que está acontecendo aí, da pandemia e tal, né? É porque tem já 1 ano e 3 meses e parece que a gente já está nisso há mais tempo, né? E naquela época, naquele domingo, eu preguei, nós estávamos fazendo uma série de mensagens sobre os fardos pesados. Nós estávamos comentando que o convite de Jesus é para a gente carregar um fardo leve e suave. O convite dele é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, nós falamos sobre o fardo pesado do medo, né? E 1 ano e 3 meses depois, parece que a mensagem é a mesma que precisa ser pregada, né? Nós estamos aí atordoados por causa do medo, né? O medo tomou conta do mundo, né? Não é só do Brasil, tomou conta de todos. Apesar da chegada da vacina, nós estamos ouvindo notícias de lockdown na Nova Zelândia, na Austrália, países, inclusive, que estão já na frente, né, com relação à vacina, e mesmo assim com novas cepas, enfim, há um medo muito grande nas pessoas, né? E parece que o grito dos discípulos no barco à deriva, no meio da noite, é o mesmo que muita gente hoje faz, gente até que se diz seguidora de Jesus, parece que é o mesmo grito diante da pandemia, das más notícias. Parece que o grito é o mesmo, né? Mestre, nós vamos morrer, né? O senhor não se importa com isso? Está lá no versículo 38 do capítulo 4. Mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? E aí, 1 ano e 3 meses depois, nós estamos perguntando: o senhor não se importa? Quanta gente já morreu, quanta gente doente, quanta gente internada. O senhor não se importa com essa situação? Parece que a pergunta assim, é a mesma, né, de 2.000 anos atrás, a mesma que os discípulos fizeram naquele barco, diante daquele temporal que se abateu sobre eles. É o mesmo grito: Senhor, nós vamos morrer, nos ajude, o senhor não se importa, o senhor está dormindo aí no travesseiro.
Jesus acalma a tempestade, Jesus acorda, né? Ele acalma a tempestade, né? Ele fala para o mar ficar quieto, para o vento ficar silencioso. E aí ele faz, depois que ele acalma a tempestade, ele faz uma pergunta, Kívia, muito importante. Ele fala assim: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Essa é a pergunta que sobre a qual eu queria meditar nessa noite, né? Soraya, Sâmara, Felipe, por que nós somos tão medrosos, né? Diante do temporal? Por quê? Esta ele faz a pergunta e ele ainda complementa: por que vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, de temor, porque ele acalmou a tempestade, diziam uns aos outros: que homem é este que até no vento e no mar e nas ondas ele manda? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas, né? Então, a sequência é essa. A tempestade chega, os discípulos acordam o Senhor, ele acalma a tempestade, pergunta: por que vocês estão assim, cheios de medo? Vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E aí os discípulos, ainda cheios de temor e medo, até misturado, eles perguntam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma palavra, é um texto que nos chama a uma reflexão muito séria, diante do momento que nós estamos vivendo. Esta é uma palavra para aqueles que chamam o Senhor de mestre, né? Diante dessa pandemia, é uma palavra para você, seguidor de Jesus, né? Jesus, muitos talvez estejam dizendo: Senhor, nós vamos morrer, olha o que está acontecendo, né? Talvez você hoje esteja cheia de muito medo no seu coração, na sua alma. Essa palavra é para você, para mim, para aqueles que ficam com medo, né? E eu confesso que muitas vezes eu sou tomado pelo medo, principalmente quando eu penso nos meus netos, né? Nos familiares. Essa é uma palavra para mim também. Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que você, Edinho, é medroso? Por que você, Bruna? Por que você, Cida? Por que você está assim? Por que você está assim, Marcelo? Né? Por que vocês estão cheios de medo? Eu queria refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Eu queria destacar aqui 4 razões por que nós, embora sejamos seguidores de Jesus, embora conheçamos o Senhor, ainda estamos com medo diante das más notícias, diante da pandemia, diante dos sinais de morte, diante de tudo que está acontecendo. A primeira razão que nós estamos cheios de medo é porque nós nos esquecemos que, embora estejamos todos no mesmo lago, estamos todos no mesmo lago, no mesmo mar, subimos para o barco certo. O texto diz que os discípulos subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. Então, sabe por que nós temos medo? É porque nós nos esquecemos que Jesus está no barco. Deixa eu falar uma coisa: nós subimos para o barco certo, gente. A pandemia chegou para todos. Você sabe, eu estive internado, o Erlon esteve internado, a Márcia esteve doente, muitas pessoas da igreja passaram dias complicados. A pandemia chegou para todo mundo, né? Estamos todos no mesmo lago, no mesmo mar. A tempestade vem para todo mundo, mas nós não podemos esquecer, Bruna, que nós estamos no barco certo. Nós subimos para o barco certo. Olha, o texto diz: os discípulos subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. Olha que maravilha. Eu me lembro de uma musiquinha, bom, só a Márcia, que eu acho que vai lembrar,
que é da turma do Jurassic Park, que dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Lembra, né, Márcia? Você era professor da escola dominical, você ensinava para as criancinhas, né, na década de 60, 70. Acho que não sou só Ai, eu, muito. não, viu? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa, passa, passa o temporal. Passa, passa, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. E aí o Silveirinho vai lembrar que tinha a turma que cantava: sem Cristo no barco, tudo vai muito mal. Lembra, Silvério? Vai muito mal, vai muito mal. Sem Cristo no barco, tudo vai muito mal. E vem o temporal. Gente, o temporal vem, mas Cristo está no barco, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Estamos no barco certo, tomamos a decisão certa, louvado seja Deus. Não somos melhores que ninguém. Presta atenção nisso, é muito importante. Não somos melhores que ninguém. A chuva desce sobre justos e injustos. O temporal vem para todo mundo. O temporal vem para todo mundo. Mas louvado seja o Senhor, estamos com o Senhor, estamos no barco do Senhor, Ele está no barco, Ele está no controle. Sabe por que a gente fica cheio de medo? É porque a gente esquece que nós estamos no barco certo. Haviam muitos barcos no lago, viu, Denise? Mas os discípulos subiram no barco onde Jesus estava. Glória a Deus que um dia, Denise, você subiu no barco onde Jesus estava. Olha que isso faz toda a diferença. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, porque um dia você, Fernanda, subiu no barco onde Jesus estava. E isso faz toda a diferença. E você, Efraim, e você, Glaucio Melo, e você, Edi, e você, Silvério, Cida. Sou Edson Saturnino, o senhor subiu no barco certo, no dia que o senhor disse sim para o Senhor, no dia que você se entregou a Jesus. Graças a Deus por isso. O senhor Eustáquio Abreu, o senhor subiu para o barco certo. O senhor está com o Senhor. Priscila, Felipe, Samra, vocês estão no barco certo. Isso faz toda a diferença. As aflições são inerentes à vida humana, gente. As tempestades caem sobre justos e injustos, pobres e ricos, cultos ou ignorantes, homens ou mulheres, negros, pardos ou brancos, cristãos ou ateus. O coronavírus nos ensina que somos todos iguais. A diferença é que estamos no barco de Jesus. Certo? Então, não vamos esquecer disso, tá? Segunda razão por que a gente é tão cheio de medo. Porque nos deixamos impressionar pela força do vento e das ondas que aparecem, veja o texto, de repente. De repente, versículo 37, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco. Sabe por que a gente tem medo? É porque a gente se deixa impressionar pela força do vento e das ondas que aparecem de repente. A tempestade, gente, pegou a todos de surpresa. Não foi? Um dia como outro qualquer. Um ano como outro qualquer. Um ano como outro qualquer e, de repente, um vírus. De repente, uma barragem que se rompe, uma sirene que toca, uma demissão, uma traição, um diagnóstico, uma perda. Nada e ninguém pega Deus de surpresa. Gente, você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa? Ele estava assim, dando aquela cochilada, de repente ele falou: nossa, pandemia, não estava esperando por essa. Não, nada, nem ninguém pega Deus de surpresa. A coisa acontece de repente, numa segunda qualquer, num dia qualquer, num mês qualquer, numa sexta-feira qualquer, de repente. De repente, as ondas chegam e o vento começa a soprar forte e a gente se impressiona com as más notícias e se esquece de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
de que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Eu não sei como é que o vento está soprando hoje na sua vida aí, né? Talvez o vento esteja muito forte, muito forte. Você está abatido, você está abatida, não consegue dormir, o medo toma conta da sua vida. Mas eu queria te dar uma palavra de esperança. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que tem poder sobre a pandemia, sobre o mar, sobre o vento. É aquele que diz para o vento, cala a boca, mar, fica quieto, e ele fica quieto. É o mesmo Senhor que está conosco, que está aqui com você hoje, está aqui nesse ambiente virtual, está aí na sua casa, está aqui comigo. É o Senhor. E ele não dorme, ele não é pego de surpresa, né? A nossa vida está nas mãos dele. A terceira razão por que a gente tem medo é porque a nossa confiança está no barco, Denise. A nossa confiança está no barco. Olha o texto, versículo 37. O barco estava ficando cheio de água. Dizemos que confiamos em Deus e depositamos nossa fé no sistema, na bolsa de valores, nos bancos, nos investimentos, no dinheiro, no plano de saúde, no governo. E quando entra água no nosso barco, nos desesperamos. Sabe por que a gente tem medo, gente? É porque nossa confiança está no barco. Ah, o barco encheu d'água. E daí? Jesus está no barco. Ah, a bolsa caiu. Ah, o dólar desvalorizou. Ah, meu plano de saúde. Ah, minha empresa. Onde é que está a nossa confiança? No barco ou no Senhor? A gente tem medo porque a gente confia no barco e não no Senhor. E se entra água no barco, a gente se desespera. Gente, eu estou pregando aqui, mas eu não estou falando só para vocês, não. Por favor, eu não sou melhor do que vocês. Eu estou pregando para mim, muitas vezes, não poucas vezes. Estou falando de coração. E minha fé fica no barco. E eu preciso trazer a memória que me pode dar esperança. E eu quero hoje falar bem pertinho de você aqui, ó. Presta atenção. Estou falando para mim também. Vamos colocar a nossa fé no lugar certo. A nossa fé tem que ser colocada no Senhor e não no barco. O barco pode estar cheio d'água, mas o Senhor está no barco. É o Senhor. Traga isso na sua memória hoje, agora. Presta atenção na palavra do Senhor. É Ele que está falando nessa hora. Ele está falando para você que está com medo aí, ó. Para você que não está conseguindo dormir, ó. Para você que está cheio de perguntas. Para você que está sem dormir, para você que está tomando remédio para dormir de medo. Para você, senhor, senhora, jovem, adolescente, você que está com medo das más notícias, é para você. Não confie no barco, confie no Senhor. Jesus está falando conosco, gente, viu? A quarta razão por que a gente tem medo. Porque não conhecemos aquele a quem chamamos de mestre. Na verdade, a gente chama Jesus de mestre, de Senhor, mas nós não conhecemos. E aí, depois que ele faz o milagre, os discípulos perguntam, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Nós afirmamos que conhecemos a Deus, mas, de fato, não conhecemos. Não conhecemos. Eu separei aqui alguns nomes de Deus na Bíblia, para dizer quem que é esse que manda no vento e no mar. Este homem é Filho amado de Deus, Alfa e Ômega, Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá, Pão da vida, Salvador do mundo, Messias, Emanuel, Caminho, Verdade, Vida, Bom Pastor, Estrela da Manhã, Luz do mundo, Único Mediador, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Ressurreição e Vida, Santo de Israel, Videira Verdadeira, Sol da Justiça, Sumo Sacerdote, Rei das Nações, Cordeiro de Deus, Justo Juiz, Bom Mestre, Pedra Viva, Rocha, Libertador e Senhor dos Senhores. Sabe que homem é esse que está no barco?
É isso aí. Ó. É o Filho amado de Deus. É o Filho amado de Deus. É o Rei dos Reis que está com você, Bruna. Efraim é o sol da justiça que caminha com você. Marise é o sumo sacerdote, é o Rei das nações, é o Cordeiro de Deus que anda com você. Fabíola é a luz do mundo. Jocelene é o bom pastor. Soraya, Léo é a estrela da manhã, é o único mediador. Edi é o santo de Israel, a videira verdadeira. Márcia é o bom mestre, a pedra viva. Denise é o filho amado, é o alfa e ômega, é o leão da tribo de Judá. Estão entendendo, gente? Nós chamamos Deus de Senhor, nós chamamos Jesus de Senhor, mas nós não o conhecemos, é por isso que a gente tem medo. Nós vamos ter medo de quê? Se nós estamos no barco desse que é poderoso para acalmar a tempestade, que manda no mar, que do nada criou todas as coisas. E eu estou caminhando para o término aqui da nossa meditação, pensando qual seria a resposta que o Senhor daria hoje à pergunta dos discípulos. Qual foi a pergunta dos discípulos? Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Vamos meditar aqui. Eu gosto muito de extrapolar, eu gosto de viajar, pensar assim, sabe? Eu gosto de fazer essas viagens. Eu gosto de pensar assim, qual seria a resposta que Jesus daria para os discípulos de hoje, que fizesse essa pergunta: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Vamos ser sinceros, ou Ana Luísa, ou Mário, ou Marisa, ou Cris, ou Fabíola. Alguma vez a gente já não perguntou isso? Senhor, o senhor não se importa com essa pandemia? Está todo mundo morrendo, o senhor não se importa com isso? Nós vamos morrer. Então, eu imagino qual seria a resposta, e eu queria terminar com essa resposta que eu imagino seja a do Senhor. Digo eu, não o Senhor, né? Digo eu, não o Senhor. Sim, eu me importo com a morte de vocês, Kívia. Eu me importo. Aliás, preciosa é para mim a morte dos meus filhos. Contudo, Edinho, eu me importo muito mais com a maneira como vocês têm vivido do que com a morte de vocês. Troquem o fardo pesado do medo pelo fardo leve da fé. Parem de servir ao dinheiro e confiem em mim. Não confiem nos barcos. Confiem em mim. Olhem, o mundo está de joelhos diante de um vírus. Estejam de joelhos diante de mim. Orem pelos enfermos. Quem deve ter medo de quem? Sério, já parou para pensar nisso? Quem deve ter medo de quem? Eu acho que o vírus tinha que ter medo da gente, né? Dos verdadeiros filhos de Deus. Porque se nós somos seguidores de Jesus, você acha que Jesus tem medo do vírus? Jesus tinha medo da lepra? Imagina o que era a lepra naquela época. Quando um leproso que vivia nos arredores, era considerado imundo, chegou para Jesus e disse assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus tocou naquele homem e disse: eu quero. Ninguém tocava no leproso. Sabe, Jesus ficou com medo? Não, eu não estou aqui pregando a imprudência, gente. Eu estou dizendo que nós somos seguidores de Jesus. E nós devemos, na autoridade do nome de Jesus, orar pelos enfermos e pedindo cura. Nós vamos ficar em casa, né? Agora já essa discussão. Naquela época era para ficar mesmo, agora já tem uma certa liberdade. A vacina está aí. Mas nós vamos... O que nós fizemos? Sério, vamos pensar nesse último ano e 3 meses. Nós tivemos muito tempo em casa. Eu sei que nós tivemos home office, blá, 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 e blá, blá, blá. Mas o que nós fizemos?
naquele 14 de março, eu perguntei assim, nós vamos assistir todas as séries da Netflix, acompanhar todos os noticiários, ou nós vamos aproveitar esse tempo para orar com os filhos, estudar a Bíblia, fazer um almoço sem pressa, aproveitar para colocar a conversa em dia com o cônjuge? Qual resposta nós daremos enquanto igreja? Nós cancelamos o culto presencial, optamos pela internet e fizemos uma campanha durante um ano do FIC-ID, que é doar o dinheiro do combustível que iria gastar para ir na igreja, para ajudar pessoas. Graças a Deus, ajudamos muitas pessoas. Eu já perdi a conta de quanto nós arrecadamos, mas eu acho que nesse tempo foram mais de R$6.000 que nós arrecadamos, louvado seja Deus, para abençoar pessoas, né, com dinheiro que ia gastar de transporte, né? Graças a Deus, usamos o dinheiro para abençoar pessoas necessitadas, instituições de caridade, asilo, casa de recuperação. E aí termino com a pergunta, ou com a afirmação de Jesus. Eu imagino que Jesus dizendo o seguinte: quero mais que oração, clamando para que eu pare a tempestade. Porque os discípulos queriam que Jesus terminasse com a tempestade. A gente fica doido para Jesus terminar com a pandemia, não é isso? Mesma coisa, Jesus, põe um ponto final nisso, termina com isso, Senhor, nós vamos morrer. E eu acho que Jesus está dizendo o seguinte: eu quero mais que oração, clamando para que eu pare a tempestade. Eu quero ação. Eu quero ver uma igreja sendo sal e luz. Eu quero ver todos envolvidos com os que sofrem. Quero ver a igreja sendo resposta à sua própria oração. Daqui a pouco ele levanta a mão e, com estalar de dedo, ele para essa pandemia, gente. Não é? Mas ele quer que nós tomemos uma posição de sermos bênção no meio do mundo que está em crise. E é o seguinte, gente, vamos entender que essa pode terminar a qualquer momento, mas outras virão, porque faz parte do protocolo da vinda do Senhor. Já falei isso para vocês. A gente fica, Maranata, vem Jesus, e esquece que para a vinda do Senhor existe um protocolo, que ele mesmo diz o que ia acontecer para que ele voltasse. Então, não se assustem. Nós estamos no princípio das dores. Tem sofrimento, sim, e muito mais coisa vem pela frente, até que, finalmente, o Senhor vai voltar e levar a sua igreja. Entendem, gente? Então, é para a gente clamar ao Senhor e pedir que ele ponha um ponto final nisso tudo? Sim, podemos e devemos fazer isso. Mas, mais do que isso, o Senhor se importa muito mais com o que nós, com o nosso estilo de vida, com o que nós estamos fazendo, com a nossa vida, mais do que com a nossa morte. Porque se morremos, estamos com o Senhor. Mas, enquanto estamos aqui, alguém já disse que é mais difícil viver por amor a Cristo do que morrer por amor a Cristo. O desafio é vivermos para a glória do Senhor, sem esquecer que nós estamos no barco certo e que nós não precisamos temer nada, em nome de Jesus.